Perfeito. Então, pessoal, eu trouxe uma apresentação hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que eu acho interessante, que é personalidade empresarial, tá? Então, eu trouxe aqui um. Vai ser uma troca de ideia bastante rápida, né? Eu quero que a gente também tenha alguns momentos aqui para a gente conversar e ter essa troca, né, Diogo e Amanda. Então, basicamente, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre personalidade empresarial e também sobre dimensionamento de times de marketing, né? Porque às vezes eu vejo que muitos empresários têm dúvidas de como, de fato, montar um time adequado, né? O que que faz sentido, o que que não faz sentido, né? Então, a gente vai conseguir conectar esses dois assuntos, né? Sobre personalidade, contexto, que é muito importante, e a questão do dimensionamento dos times de marketing, tá? Bom, a gente tem, só para eu calcular bem o tempo aqui, Amanda, a gente tem 20, 30 minutos, é mais ou menos isso? 30 Isso, minutos 30 aí. Se minutinhos. precisar mais um pouquinho, fica à vontade. Perfeito. Bom, pessoal, então, primeiro deixa eu me apresentar. O Diogo já fez aí uma breve apresentação, né? Um pouco sobre essa minha skill, né? Essas skills que eu tenho de marketing e gestão de marca. Mas vou me apresentar de uma forma um pouco mais abrangente também, trazendo outros aspectos, né? Porque hoje nós temos, né? Eu sou cofundador da Anidos Assessoria de Marketing e Negócios, que é uma assessoria de marketing, né? Então hoje eu estou liderando essa operação e justamente por estar nessa posição de liderança, hoje eu estou muito mais, né, nessa posição como CEO, garantindo a execução, né? A boa execução do nosso trabalho. E menos envolvido diretamente com a operação em si, né? Então acaba que a gente acaba desenvolvendo outras habilidades, né? A habilidade da gestão de pessoas, né? A habilidade de a gente trabalhar com uma visão mais comercial, né? Então hoje também eu acumulo essa posição de estar à frente aí, né? Das iniciativas de vendas, né? Então eu estava concordando tudo aqui com o Marcos, né? Tudo, né? Eu fiquei, cara, tá, realmente as dores são muito comuns, né? Então, estava concordando com tudo que ele estava passando aqui anteriormente. Bom, a gente tem um bom histórico, né? A gente é uma empresa bastante jovem, a gente tem apenas 5 anos, mas a gente já conseguiu atender grandes empresas, né? Fazer grandes cases, né? E aí eu trouxe aqui para destacar, até para vocês entenderem um pouquinho, para não ficar muito preso nessa parte. E a gente hoje tem uma grande experiência, principalmente com cooperativas de crédito. Então, hoje no Brasil, a gente atendeu mais de 10 cooperativas de crédito, né, do sistema Sicredi e Ailos, né? Então, a gente tem bastante essa expertise, além de outros segmentos que a gente já atuou. Bom, então eu tô batendo aí os meus 10 anos de experiência, ainda não consigo colocar com 10 anos, né? Então tem que ser com quase, porque eu tô com 9 aqui de experiência em marketing. Mas a minha experiência não é somente de marketing, tá? Hoje eu consigo tocar algumas questões, né, além disso, né, como eu falei anteriormente. Então, desde planejamento, operação, growth, finanças, branding. Então, o que eu digo que é o ideal, né, o manual, né, do executivo, do CEO, que precisa realmente entender um pouco de tudo, né? Claro, a gente não precisa saber executar, mas a gente tem que ter uma noção, né? E eu lembro até, Diogo, que na época, nas nossas conversas, eu lembro que tu tinha muito interesse em começar a entender mais, né, sobre marketing, sobre campanha, sobre growth, né? E eu lembro até que tu começou a realmente pegar, porque aí tu ganhava, né, muito mais estofo para argumentar, para cobrar e tudo mais dentro do nosso projeto. Então, isso é uma coisa que eu defendo demais, o gestor ter esse conhecimento, né? Tu deve até queria entender um pouco onde tu tá hoje nesse sentido do marketing, porque é bem importante ter esse conhecimento para poder conduzir a operação, né? Perfeito, cara. Eu lembro quando a gente trabalha. Pô, a gente tá falando desse tipo que quase 4 anos atrás, Tony? Ou 3 anos Por atrás? aí, É, por aí. por aí. Eu fiz uma imersão de Google Ads, uma imersão de Google. Foram 3 dias no meio de uma galera de marketing, todos eles experts em marketing, e, e eu era a única anta ali no assunto, sabia absolutamente nada, Nada. nada. Os caras estão falando grego e eu sempre cutucando o cara, o que que é isso que ele está falando? O que que é isso que ele está falando? Cara, então eu aprendi bastante, aí voltava, e, Tony, vem cá, cara, os caras falaram isso, 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 o que que é isso aqui, cara, como é que funciona isso aqui? Então foi, na época, deu trabalho para ele, tá? Não imagino. Deu trabalho para ele.
Não, mas eu acho que o importante é a gente ter, por mais que a gente às vezes não tenha de fato desenvolvido um conhecimento, acho que a gente está aberto a ele, né? Então, isso tu sempre teve essa abertura, né, de realmente estar disposto a gente pensar disruptivo, pensar fora da caixa e trazer novas possibilidades. Bom, e finalizando um pouquinho aqui sobre mim, né? Então, além disso, né, de tudo isso que eu trouxe, né, hoje eu atuo como mentor, né? Tanto de marketing, de mentor de vendas, então tudo depende do contexto, né? E também de gestão, né? Então eu atuo nessas frentes. Mas bom, pessoal, vamos lá então agora para o que interessa, tá? Bom, então eu quero primeiro trazer aqui já um fato, na verdade, né? Porque empresas são como pessoas, né? E eu adoro essa frase. A gente até fez um post recentemente sobre isso lá no Instagram da Nidos, né? Que é cada um, né? Cada pessoa dessas tem uma própria escova de dentes, então ninguém usa, né, a escova de dente de outra pessoa. Então por que que às vezes a gente quer, né, de uma forma muito, às vezes até obsessiva, a gente quer copiar porque o fulano de tal tá fazendo isso e tá dando certo, né? E a gente quer de fato usar aquela escova de dente porque aquela escova de dente ela escova melhor, né? Pelo menos a gente entende isso, né? Então, acho que a grande reflexão aqui é que, de fato, copiar os outros é muito mais fácil do que, de fato, montar uma estratégia própria. Mas a gente tem que entender que isso eventualmente cria alguns problemas, né, nas operações, né? A gente ter uma gestão muito baseada em modelar outras operações, tá? E aqui eu não estou falando, né, de forma alguma eu estou falando de uma forma pejorativa do contexto de fazer um bom benchmark, de fazer, né, de fato uma pesquisa de mercado, analisar a concorrência, de forma alguma. O problema é quando a gente só faz isso. A gente copia, 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 copia sem contexto algum, né? Então aqui a gente inicia a nossa conversa sobre personalidade empresarial. Bom, e aí eu faço um questionamento, né? Que é, será que você está realmente empreendendo ou apenas copiando estratégias que não cabem no seu negócio? Né, então, porque eu entendo que existem dois tipos de gestão, que é aquela gestão consciente, tu sabe o que tu tá fazendo e como tá fazendo e tem uma projeção dessas ações, né, que o teu time, enfim, que a gestão tá delineando, e existe aquela gestão que é inconsciente, ela só vai colocando coisas ali e vamos ver o que dá, né? E às vezes esse tipo de atuação que pauta muito copiar isso ou aquilo, ela não é consciente, porque tu tá aplicando a estratégia de outra pessoa e não a tua estratégia, né? Então, isso é uma coisa que eu sou muito contra esse tipo de atuação, né, que olha muito para outros mercados que às vezes nem se aplicam dentro do teu contexto, né? E eu vou trazer um pouquinho, né, desses problemas de análise, né? E se a gente for copiar ou modelar ou fazer um benchmark, como que a gente faz isso da forma adequada, né? Então é basicamente nessa ideia que a gente vai trabalhar. Bom, então primeiro, né, a gente tem o perigo de copiar estratégias sem contexto, né? Então, alguns desses perigos são, né? Então, primeiro a gente tem que analisar os contextos. Primeiro, país continental, né? Então, a gente tem diferenças culturais, macroeconômicas, né? Hoje eu conversava numa reunião comercial, falando com uma empresa que eles têm uma operação sediada no Paraná, eles estão em Santa Catarina e, se eu não me engano, também no Maranhão, tá? Então, assim, vamos olhar geograficamente isso, né? A gente, primeiramente, de Santa Catarina para o Paraná, a gente não tem uma distância cultural tão grande, correto? Agora, quando a gente olha para um estado do sul e pensa no Maranhão, a gente já tem uma distância cultural muito grande. E não é só uma distância cultural, é uma distância macroeconômica. Então a gente sabe que, por exemplo, hoje a gente está com o estado de Santa Catarina sendo um dos estados mais pujantes economicamente no país inteiro. Né? Campeão de exportação, enfim, um monte de coisas interessantes que colocam o estado, né, na liderança de várias áreas, né? E a gente olha, às vezes, para o norte e para o nordeste, que não tem uma economia tão pujante como, né, a gente tem, por exemplo, hoje no sudeste, pegando São Paulo, e o exemplo que eu dei anteriormente de Santa Catarina. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Quem está dando a estratégia? O cara está onde? Né? Então, qual é a questão cultural? Porque, assim, vamos lá, voltando um pouquinho no tempo, né? E Amanda, eu não sei se tu sabe, né? Eu vi que ontem tu comentava sobre Bagé, o Diogo, enfim, o Henrique que também tá em Bagé, eu também vim de Bagé, né? A gente vai dominar o... Caramba! Sim, a gente vai dominar o mundo, Amanda. É E, realmente de Bagé pro mundo.
Exatamente. Então, assim, a gente, trazendo um pouquinho desse contexto histórico, a Unidos foi concebida no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de 120 mil habitantes. E existem algumas coisas que, por exemplo, a gente tem um serviço relativamente sofisticado, né? E que não traciona em pequenos centros. Porque aí falta o quê? Falta, pensando num funil assim de aquisição onde a gente considera a educação, falta realmente o entendimento e entender o valor da solução. Então não adianta às vezes eu querer vender uma coisa super sofisticada para alguém que nem entende o valor daquilo, né? Então qual foi o movimento que a gente fez? Poxa, a gente tem um serviço bacana, um serviço legal, vamos fazer o quê? Quem sabe vamos começar a escalar, né, hoje a nossa operação em outros estados, né, e grandes centros, né? Então foi aí que a gente migrou. Eu migrei, né? Vim para Curitiba tem 3 anos e a gente começou a olhar muito mais para cidades-chave. Então hoje a gente tem projeto em Curitiba, Cascavel, a gente olha também para Santa Catarina, Joinville, Florianópolis. Então a gente tem hoje o Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então a gente olha muito mais para essas cidades que elas não são, talvez, pegando. Não são capitais, algumas delas, né? Mas elas já têm uma cultura mais desenvolvida no sentido de entender determinadas coisas, né? Então, entender tudo isso é muito importante. Essa questão do. Será que o meu público, às vezes o pessoal me pergunta, tá, Tony, mas o que funciona mesmo hoje em dia é tráfego pago. E eu digo, cara, depende. Talvez tu esteja lá numa cidadezinha de 10, 20 mil habitantes que ainda, se tu fizer um outdoor, vai ter muito mais efetividade do que tu fazer ou colocar um spot na rádio, algo assim, né? Então, tudo depende desse contexto cultural e macroeconômico das regiões. Bom, o segundo ponto que a gente Ô, tem que observar, Tony, pode ir, eu tô aqui, claro, eu tô aqui para atrapalhar, né? O meu papel aqui é por favor, ficar cara. dizendo o assunto. Mas eu sei de um cliente seu de São Paulo que é a Cyber também, né? Então você tem em São Paulo Sim, também, né? sim, sim. O meu grande amigo Júlio Horaci, que se ele estiver assistindo aí, um abraço, Júlio, beijo grande. Então, a gente acaba tendo alguns desdobramentos, né, dessa operação comercialmente. Vamos lá, deixa eu corrigir então aqui. Comercialmente, a gente atua hoje com ênfase no Sul. Mas eventualmente vem um amigo do Diogo, né, que já teve um trabalho conosco e diz: Ó, Tony, vamos rodar um projeto aqui, como aquele que a gente fez lá que foi feito com a Temix, né? Então, eventualmente vem um amigo do Diogo e a gente, né, não vai dizer que não, né? Então acontece, a gente tem alguns desdobramentos, a gente tem projeto rodando, né, hoje no Distrito Federal, a gente tem projeto rodando hoje no Espírito Santo, Minas Gerais, né? Então a gente tem esses desdobramentos naturais pela atuação das empresas, né, em outras regiões, né? Então acaba acontecendo. Esse exemplo que você deu, cara, das diferenças culturais, ele faz muito sentido, e eu vou trazer um exemplo aqui fácil de entender. Eu trabalhei muitos anos no mercado de veículos, tá? E, e tenho muitos amigos que têm lojas de carro, seminovos, e esses caras compram de todo lugar. E dois ou três deles compravam bastante carro para revender, carros usados, do Nordeste, tá? É, João Paraíba. Tinha um que comprava de concessionárias da Paraíba, porque o nordestino, o nortista, ele tem o hábito de usar o carro, tá? Por pouco tempo e depois trocar. Então, carros usados que eles traziam do Nordeste vinham sempre muito novos, assim, pouco tempo de uso, e o cara já trocava. Eles realmente usavam muito o carro. No Sul, a cultura do sulista é cuidar muito bem desse carro, como uma ideia como patrimônio. Então, ele fica muito tempo com o carro. Então você, dificilmente os lojistas aqui, eles conseguiam comprar carros com pouco tempo de uso no sul. Em contrapartida, eu vi isso, chamou muita atenção, só para ilustrar, vinham carros de lá, às vezes com um plastiquinho embaixo do tapete ainda. O cara usava 1 ano, 2 anos e já trocava. E aqui o sulista, ele tem o carro como um bem. Então, cara, aquele carro, ele tende a ficar mais tempo, né? Ele cuida daquilo ali. Então, é uma diferença gritante, assim. A compra de seminovo para revender era muito mais lucrativo você pegar do Nordeste, que a galera realmente
usava e começava a ficar um pouco mais velho, já trocava, já pro próximo, do que no sul que o pessoal se apega a mais tempo e, né, quer usar aquele carro por mais tempo. Esse exemplo é muito bom, porque aí vamos pegar esse mesmo exemplo, esse mesmo contexto, e analisar que, imagina então que hoje, né, vocês estão com, eventualmente, pegando a estratégia de um cara que está lá no norte, nordeste, né, que tem essa questão cultural, é o mesmo país, mas olha a diferença, né, como tu trouxe, olha a diferença entre norte e sul, né? E aí tu tá pegando a estratégia de um cara que tem um contexto completamente diferente e aplicando no sul. Cara, não vai dar certo. Não Por vai dar. quê? Porque tem uma diferença cultural, uma diferença muito grande, enfim, entre outras coisas, né? E aí tem um outro ponto, né, que a gente tem que analisar. De onde está vindo essa estratégia? É uma empresa de um grande centro ou do interior? Né? Então, esse é um outro ponto, né? Que foi o que eu mencionei aqui até nesse contexto da fundação da Nidos. Então, assim, não adianta eventualmente eu querer tracionar uma estratégia que roda super bem em São Paulo, em Bagé, entende? Porque são públicos, são rotinas, são níveis de entendimento completamente diferentes, né? Então a gente precisa entender até de certa forma na hora de delinear, e aqui eu já vou fugir um pouquinho do tema, né? Mas na hora de delinear, por exemplo, um ICP, né? E definir a jornada de uma buyer persona, como é que tu vai trabalhar pensando, se o teu produto ele é talvez mais sofisticado, tu já tem que pensar aí, pensando no ICP e na questão geográfica da atuação da tua empresa, numa área onde faça mais sentido para aquele público e que, né, de fato, vai entender a tua solução de uma forma mais clara, né? Tem que diminuir o atrito entre a oferta e a ação de compra, né? Então, esse é um dos passos importantes de diferenciar. Bom, a gente tem também aqui os segmentos diferentes, né? Então eles existem e também soluções diferentes. Então, eventualmente, eu vou pegar, né? A gente ontem, né, eu vi que tinha um pessoal de consórcio, né? Tinha o pessoal ali também da Elephant, que eu vi, enfim, tava acompanhando. Então são segmentos diferentes. Então, como que eventualmente eu posso até pegar um insight ou outro aqui contigo, Diogo, e dizer, ó, cara, o que que vocês estão fazendo aí de bacana, assim, assado? Cara, mas eu vou entender que o teu produto hoje eu presto serviço, por mais que a gente esteja agora numa frente de também desenvolvimento de software, hoje a gente tem um serviço que é diferente de um software. Então a tua jornada de compra é muito diferente da minha, né? Então eu preciso entender essas nuances de que, cara, eu posso até pegar um insight contigo, mas eu vou ter que adaptar, não vou poder usar a tua escova, né? Pegando aqui a analogia. Então esse é um outro ponto que a gente tem que olhar também para os segmentos que influenciam nisso. E aí também as escalas financeiras, né? Obviamente. Então, se eu tenho uma operação, né, que faz, vamos colocar 200 milhões por ano e uma outra que faz 10 milhões de ARR, é muito diferente a realidade do que eu posso fazer ou não, né? Então a gente tem que usar muito, às vezes, a criatividade no cenário mais austero financeiramente, né? Então, isso é um outro aspecto que a gente tem que dar uma olhada, né, na questão de estratégias aí sem contexto, né? Então, enfim, Diogo, o que que tu acha? Não, eu acho perfeito, cara. Perfeito até porque você, muitas vezes, você fala com pessoas diferentes dentro da empresa, né? Então, é fácil, e aqui eu vou trazer alguns exemplos que eu lembro agora rapidamente. Quando eu vou negociar com um gestor comercial, eu tenho uma lente diferente de quando eu vou negociar com um gestor financeiro, né? A lente desses dois caras é diferente. Um pensa em economizar e guardar dinheiro, o outro pensa em aumentar a receita, né? Mesmo que precise gastar dinheiro. Então é diferente. Falando de público, e aí eu sou gaúcho, o Tony é gaúcho, eu tenho lugar de fala. O gaúcho ele é um comprador mais desconfiado, tá? Então talvez quando você atende um cara da Grande São Paulo, você mostrar para ele que você tem clientes na região dele ou no estado dele ou na cidade dele, isso pode ser ou não importante. No final do dia não é isso. No Rio Grande do Sul isso é obrigatório. Ele vai querer saber quais são as empresas no Rio Grande do Sul que você atende, tem alguma empresa aqui em Porto Alegre que você atende, aqui em Caxias. Então, isso para o consumidor gaúcho, e isso é o que eu acho, tá, gente? Isso não é regra, tá? A gauchada daqui a pouco começa Cair em a peso. pedrejar, mas Vai ser cancelado.
eu vou ser cancelado. Pô, cancelado por ninguém, mano, né? Mas vamos lá. Então, assim, isso é relevante. Então, normalmente, quando eu pego algum atendimento, eu vou participar de alguma reunião de vendas, se eu vejo que é no Rio Grande do Sul, eu já busco quais são os clientes que a gente atende lá, semelhantes ao negócio dele ou que são próximos ao que a empresa dele faz, né? E aí tentar modelar o meu discurso ali na hora para isso. E conforme a pessoa também, você saber ajustar o discurso, ajustar a estratégia. Porque se eu estou falando com um cara de receitas, é, eu tenho um discurso. Se eu estou falando com um cara de finanças, eu tenho um outro discurso. Se eu Vai no aplicar o mesmo interesse. discurso para os dois, a chance de conversão ela diminui bastante. É isso aí, eu vou até mais longe, Diogo. Eu acho que isso é uma característica do Sul. Eu não sei se tu sabe, mas existem várias fabricantes. A Volvo hoje está aqui em Curitiba, né? E existem vários fabricantes que optam por testar vários dos seus produtos, iniciando nesse, nesse ambiente, às vezes um pouco bélico e desconfiado, porque se der certo aqui, dá certo em qualquer lugar, entende? Fica mais Então fácil. eu vou mais longe. Eu acho que não é uma característica só. Eu acho que Santa Catarina é um pouco mais aberto, tá? Mas Paraná e Rio Grande do Sul estão nesse lugar. Eu acredito nisso. E bom, pessoal, indo em diante, aqui então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre a escala financeira, que foi o último ponto que a gente trouxe aqui, né? Então, vamos lá, né? Então, aqui exemplos práticos para a gente começar a falar sobre a questão de times, né? De montagem de time de marketing e conceito, enfim, toda essa questão de conceitos que a gente pode replicar de um lugar ou outro, né? Então, assim, por que que eu trouxe isso, né? Eu recentemente tive uma conversa, recentemente, vamos colocar um mês com um cliente nosso que realmente questionava isso. Tony, cara, não sei, o que que eu faço? Eu foco 100% em terceirizar, eu internalizo, o que que eu faço, cara? Porque aí ele trouxe, porque o Thales Gomes, né, do G4, ele diz que a gente precisa internalizar, que esse é o melhor caminho. E eu, cara, vamos lá. Se a gente tá com, vamos, pra quem, né, eu muito antigamente lá, jogava The Sims, né, que tinha um negócio lá que tu colocava o dinheiro infinito e fazia a mansão que tu quisesse. Cara, com dinheiro infinito, cara, tu sempre vai pegar aquilo que é o melhor, né? Só que não é a realidade das empresas. Não, o dinheiro não é infinito, né? E aí eu não tô dizendo que, assim, total respeito, né? Obviamente, o G4 é uma referência em educação no nosso país, né? Talvez vamos colocar hoje a principal referência nesse sentido, mas os caras vivem uma outra realidade. Os caras estão projetando meio bi esse ano, né? Então, cara, como é que eu vou pegar a estratégia de um cara que tem meio bilhão de receita projetada para esse ano e vou eventualmente achar que a minha empresa que fatura 10, 20 milhões, às vezes até menos disso, pode fazer, se dar o luxo de ter esse tipo de estratégia, né? Então, vamos lá, então, analisando. Então, a empresa A aqui, vamos colocar aqui um exemplo, né? Os caras têm 200 milhões de faturamento ano, né? Então, eles vão ter, obviamente, um time interno robusto, né? Eles vão conseguir ter uma folha de pagamento aí só do departamento eventualmente viável, né? Até você, não sei se vocês viram recentemente no LinkedIn que abriu uma vaga de social media para o CEO de alguma empresa importante aí do mundo, que os caras estavam pagando um absurdo de dinheiro assim. E se parar pra pensar, é uma folha de pagamento do marketing, né? Porque o cara tá ali para ajudar a construir conteúdo do CEO, né? Então, olha como é diferente o jogo de uma empresa cara, fatura na ordem dos meio bi, 1 bilhão ou mais, de uma empresa que está faturando aí 5, 10, 20 milhões, né? Então, isso é muito importante de a gente ter esse olhar. E, por fim, a gente consegue, com esse tipo de faturamento, profissionais de elite, né? Então, a gente consegue pegar os mais sêniors, né, e trazer essa galera para estar em loco ali, focando na tua operação. Agora vamos para o outro cenário, né? Então aqui a gente tem, em paralelo a isso, a gente tem uma empresa aqui, né? Uma empresa B com faturamento de 4 milhões anos. Então, qual é a questão que a gente tem aqui? Primeiro, estrutura enxuta. Então, cara, eu tenho 4 milhões. Eventualmente, o meu orçamento eventualmente não. Na maioria das vezes, ele é muito enxuto, né? Eu tenho uma folha que é muito difícil de ter esse porte de 200 mil mês, por exemplo, para uma folha nesse sentido. E por fim, a gente pode
pensar que aí sim a terceirização pode se tornar mais inteligente, né? Só que só a terceirização por si só, ela não resolve o problema. É importante que a gente, né, de fato, olhe de uma outra forma. E como que a gente pode ajustar essa ótica? Bom, a gente olhando primeiro as diferenças, que o B2B e o B2C são diferentes. O varejo, o SaaS e a indústria são diferentes, então cada segmento muda tudo, como que tu vai montar esse time. Grandes centros diferentes do interior. E a cultura e maturidade mudam tudo. Então, às vezes, tu não tem nem maturidade, porque vamos lá, Diogo, vamos fazer um exercício aqui. Tu vai querer montar um time de marketing, mas, Diogo, tu como gestor, nesse exemplo hipotético, tu tá preparado para liderar um time de marketing? Para de fato cobrar os caras da forma que para eles terem a melhor performance? Porque será que hoje, pensando numa estrutura mais enxuta, tu vai conseguir trazer um head de marketing que vai ser essa pessoa que vai se reportar a ti, ou tu que vai ter que ser em certo modo esse head de marketing? Então tu tem que estar preparado para ter essa maturidade para liderar esse time, correto? Então esse é um ponto que a gente tem que observar. Perfeito. E O- aí na sequência, então a gente precisa olhar também que aquela estratégia que eventualmente a gente está copiando, que parecia ser matadora e algo que resolveria, ela às vezes vai te prejudicar. Por quê? Porque tu tá caminhando de uma forma muito cega, muitas vezes. Então, isso é um ponto que a gente precisa ter claro de como montar isso. E aí, o que que eu quero trazer sobre personalidade, né? Que não existe fórmula mágica, existe o que faz sentido pro seu jogo. Isso a gente tem que entender, né? O que que faz sentido? Cara, toma suas decisões, tenta personalidade, sabe? Entende o teu contexto, todos esses pontos que eu trouxe e traz essa estratégia que você precisa para o seu time. E aí, para a gente finalizar aqui, pessoal, caminhando para o final, a gente tem sempre essa dúvida, internalizar ou terceirizar. Então aqui a decisão não é sobre certo ou errado, como eu falei antes, é sobre o contexto, né? Então o que que a gente tem que refletir, né? Antes de dizer se é isso, se é A ou B. Faturamento, quanto você pode investir sem comprometer o caixa? Cultura, sua empresa tem maturidade para gerir e reter talentos? Velocidade, você precisa de respostas rápidas ou profundidade? Então, eventualmente, eu preciso, cara, eu tenho que estar em loco, tem que ter um videomaker sempre aqui sendo a minha sombra. Beleza, é um contexto. Só que agora, eventualmente, tu não precisa disso. Então, tu pode ter um terceiro que vai gerar mais profundidade, né? Que vai talvez ter uma resposta um pouco mais lenta, mas pode te atender dentro do teu contexto. Estrutura. Hoje existe uma liderança capaz de coordenar um time interno, que foi o questionamento que eu fiz. E por último, o momento do negócio. Você está validando, escalando, consolidando. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração antes de dizer vou para o caminho terceirizar ou vou para o caminho internalizar. Bom, e como que uma empresa menor pode estruturar o marketing sem travar o caixa, né? Então, aqui trazendo a dica prática aqui para já sair, né? E o famoso quick win, né? Sair daqui e eventualmente já começar a pensar como fazer isso, né? Então, o que que eu sugiro, né? Para uma empresa menor, o analista de marketing, né? Seria o primeiro ponto, né? Então, seria essa pessoa a ponte entre o negócio e os fornecedores e seria responsável por organizar a demanda, acompanhar resultado e alinhar a estratégia com a liderança. Uma pessoa só, traz um analista de marketing para estar atuando internamente no time. Bom, e aí, eventualmente, né, trabalhar com fornecedores especializados, né, terceirizados. Então, uma agência para planejamento e mídia, um videomaker, conteúdo e audiovisual, né, e designer social media. Então, seria algo nesse sentido para montar um time mais enxuto. Então, parte de um interno, um analista de marketing, e um externo, pessoas externas de acordo com a sua operação. Então, um videomaker, uma agência, um designer, enfim, um social media, aquilo que fizer mais sentido e ficar, né, viável financeiramente. E aí a gente tem a visão, né, quando a empresa já está pegando um pouco mais de tração, né? E como que poderia ser esse núcleo interno? Então, um analista, um coordenador de marketing para estratégia e gestão, e eventualmente alguém para criação de conteúdo, um redator, um social media interno. Beleza? E aí o apoio externo especializado, então uma agência, uma assessoria para performance e planejamento, uma produtora audiovisual para fazer esse trabalho de vídeos e campanhas mais robustos e um designer sênior para fazer uns key visuals, né, de UI UX sob demanda. Então seria mais ou menos essa estrutura que eu entendo ser o ideal, né, tanto para esse cenário de uma empresa que está aí iniciando ou está com uma estrutura um pouco mais enxuta e uma que já está tracionando melhor. Diogo, Amanda, vocês querem fazer algum comentário? Eu sei que eu acho que o nosso tempo já está quase acabando, mas Não, se quiserem tirar alguma dúvida, fique à vontade. Não, sobre o tempo tá bem tranquilo, Tony. Pode ficar cara, em paz.
eu quero sim. Eu quero meter o bedelho. O primeiro, acabei de vir aqui que o Israel tá com a gente. Fala aí, Israel, monstro. Como é que você tá, meu irmão? Fala, Diego, tudo bem? Bem, meu irmão. Bom te ver. É, só para vocês saberem, o Israel é sócio Ah, sim. na Nidos, É o outro co-founder aqui da Nidos, o né? outro fundador. É, cara, assim, vamos lá, vamos um ponto de partida. Pegando do princípio que a gente está falando aqui, com gestores e também, e principalmente com proprietários de empresa, tá? Ou se você está pensando em ter o teu negócio, você acha que já está maduro bastante e é o momento de abrir o teu negócio. É, fato é, esteja ciente que você vai ter que estudar muito, muito, tá? Sem estudar, sem conhecimento, você não vai em lugar nenhum, fica onde você está, não tenta porque vai dar ruim, tá? Isso é fato. Ah, não é talvez dê ruim, não, vai dar ruim, tá? Se você não estiver realmente disposto a estudar e justamente estudar sobre áreas que não é a tua área de domínio, não é a tua área de competência, ah, vai ser muito ruim. E depois, complementando, eu acho que o que você falou de personalidade conecta muito com o que o Hugo começou ontem falando, de realmente o empresário, você que é empresário, você está na lida, como o Marcos falou aqui mais cedo, você está vendo os teus números, os teus indicadores, ah, tome as suas decisões baseado no que você acredita, tá? É claro que você vai se balizar, vai olhar alguns elementos e outros, alguns exemplos e outros, mas passa com exatamente o que você acredita, o que o seu coração está mandando, o que você acha que é o melhor caminho, porque provavelmente é, tá? A não ser que você não tenha se preparado, não tenha levantado os dados certos, a não ser que você não tenha estudado o bastante para aí sim, aqui, porta para 18, chama. Que você não tenha estudado bastante para aí sim estar inseguro e aí as tuas opiniões, as tuas decisões são realmente um chute e vamos ver o que que dá. Ah, em relação ao marketing, aqui, chama. Cameraman, aqui tem cameraman, cara. Ah, Tá chique, hein, pô? chique, chique, a gente pega fiado aqui, né? Na Safe Art, né, Fábio? Ah, que é uma grande parceira nossa. Então, no final do dia, e aí eu vou trazer um pouquinho da minha história com a Temix, uma história recente com a Temix. Quando a gente iniciou os trabalhos e a gente trouxe a Nidos para nos ajudar nessa construção de marca, né, nessa estruturação de marketing, eu não conseguia passar para o Tony, para a equipe do Tony, o que eles precisavam de insumos, de informações, ou até mesmo tomar decisões, né, que deveriam ser tomadas por mim, porque eu desconhecia o marketing, eu desconhecia muitos assuntos. Então, se você se você está iniciando, primeiro, ou você traz um analista que vai fazer essa conexão com a assessoria, tá? Para que a assessoria consiga operar e realmente ter sucesso nas estratégias que eles decidem, tá? Ou você estuda muito e vira esse analista, senta também nessa cadeira, que no início, irmão, você ocupa 19 cadeiras dentro da empresa, tá? Para que você possa fazer isso. Então, não só no início, mas eu acho que principalmente no início, não tem como você não começar com uma assessoria que tem uma expertise, que conhece o mercado, que entende tudo, para te ensinar. E a Nidos fez isso com a gente por alguns anos ali. Eles estruturaram tudo e nos ajudaram a preparar a casa para que a gente pudesse ter um time interno, né? E hoje a gente faz uma coisa e outra pontual. Mas, sim, recado, estude bastante para que você possa ter clareza das suas decisões e que se algumas vezes as suas decisões sejam diferentes do que o mainstream está falando, acredite e continua. Vai no teu instinto. Tô certo, Tony? Certíssimo, cara. Esse é totalmente meu estilo, né? Eu sou um cara que prefiro errar, mas errar com a minha visão e não com a visão de terceiros, né? Eu acho que esse é o ponto e tá certíssimo, cara, certíssimo. E até
vou mais longe, não dá pra gente também ficar, às vezes, mudando tudo o tempo todo porque o mercado lá fora tá falando isso, cara. Foca, e foca nesse caminho. Então é muito importante. E aí, justamente, Diogo, o que que eu tenho para finalizar aqui? Como dica final é justamente isso, sobre essa questão de como gerenciar a eficiência do seu time, né? Os pré-requisitos, né? Então, indicadores e ferramentas básicas que a gente precisa ter o mínimo de conhecimento, mesmo sendo de outra área, porque se tu não, pode ser que não seja a tua área, de fato, de domínio, como tu falou. Mas se tu não sabe as perguntas a serem feitas, como que tu vai gerenciar um time se tu não sabe perguntar, né? Então é importante a gente ter o mínimo para poder questionar esse time, seja de marketing, de vendas, enfim, qualquer tecnologia, por exemplo. Se tu trabalha com tecnologia, tu tem que, né, vocês aí com certeza começam a ter um background de eventualmente entender algumas questões de tecnologia no macro para poder, né, de fato, né, e eu digo tecnologia no sentido de back-end, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, a gente fez um webinar recentemente e o Diogo fez uma pergunta técnica, né? Ah, qual é a LLM que vocês usam, né? Então, sabe, isso aí já vem de um background, de uma exposição, né? Que eventualmente, cara, não é. Tem muita gente que não sabe o que que é uma LLM, né? Então, tu trouxe uma pergunta técnica, por quê? Porque está imerso nesse ambiente de tecnologia e precisa entender, por mais que tu não seja eventualmente um desenvolvedor, né? Então, isso é importante. Bom, então aqui, primeiro, de indicadores, o que que eu acho que é importante, né? Então, alguns bem básicos, tá? Mas alguns que eu acho que vale a pena dar uma conferida. Então, o CPL tem que entender sobre custo por lead, CTR, taxa de cliques, CPC, custo por clique. O ROAS é muito importante, né? É uma métrica que vocês têm que estar acompanhando, o ROAS do retorno sobre investimento em mídia, né? Que, em outras palavras, é quanto que você retorna para cada um real investido, né? De uma forma mais simples, né? Então isso é muito importante ter, tá medindo o ROAS das campanhas o tempo todo. E aqui a gente já entra, né, nos MQLs, né, que são esses leads qualificados pelo marketing. É muito importante entender o conceito de MQL e mais, né, importante do que ele é o CPMQL, né, que é o custo por MQL, né, esse lead qualificado. Então, por quê? Porque a gente tem que olhar para o funil e entender, porque eventualmente a gente está olhando só para o custo do lead. Tá, mas quanto que eu estou pagando hoje para ter um lead qualificado, né, que seria esse MQL, né? E a gente pode ir até mais longe, né? Eu tenho o CP, SQL, depois seria a oportunidade, né? O custo da oportunidade e, obviamente, depois o CAC, o custo por venda. Então, a gente tem que olhar para essas métricas conectando marketing e vendas. Então, aqui são algumas das métricas que eu entendo que são fundamentais para esse trabalho. E, por fim, de ferramentas, eu acho que ter uma noção de analytics, né? É importante, né? Para medir o comportamento e conversão. Google Ads e Meta Ads, que a gente até mencionou a imersão que tu fez aí, né, de Google Ads, então é importante tu ter essa visão, esse entendimento de como que as coisas funcionam, os tipos de campanha, né, os tipos de posicionamento, como que cada dinâmica, né, por mais que tu não vá operar uma vírgula, mas tu tem que ter noção disso. E-mail marketing, acho muito importante também o gestor de marketing ter uma noção de nutrição, né, no e-mail marketing e os dashboards, né, Looker Studio, acho que é uma ferramenta bem interessante e bastante intuitiva para ter esse conhecimento aqui de marketing, tá? Então, qual é a dica prática que eu deixo aqui, né? Lembrando, não é sobre saber operar a ferramenta, é sobre ter clareza, né, para poder depois cobrar o teu time, enfim, estimular ele a trazer melhores resultados. E é isso, pessoal. Queria agradecer o tempo, a atenção, né? Espero que tenham gostado, né? Queria também convidá-los para a gente eventualmente tirar alguma dúvida, algo a mais, porque eu sei, Diogo, eu sei muito bem que isso aqui não é para tua audiência, é para ti. Com Então, assim, certeza, com pode ficar à certeza. vontade em questionar para a gente trocar essa ideia. Queria também convidar, enfim, para quem está assistindo para me seguir no Instagram. Eu crio conteúdo por lá. Tem o meu LinkedIn também aqui para a gente se conectar. E também não deixar de seguir a Nidos no Instagram, né? Para a gente poder, né? A gente está sempre trazendo novidades, sempre trazendo conteúdos de valor que podem agregar bastante, né, em vários aspectos das operações das empresas. É isso. Tony, deixa eu ver, a câmera vai. Aqui, agora eu tô aparecendo. Tony, a gente quer te agradecer de coração. Tony também é mais um. Todos, né, são amigos do Todos. Diogo, são parceiros, e para nós é essencial ter pessoas assim como você que estão dispostas a nos ajudar e a aparecer para o nosso público. Eu estou aqui, tirei print já de alguns dos seus
slides, mas se você quiser me mandar esse material depois, porque eu vou estudar. Tony, eu não sei se tu viu, mas ela tava virada pra TV aqui, tá? Tava assim, Ela virou os tipo, costos pra câmera e tava virada pra TV. não, eu tava interessada Ah, aqui. que Então bom, ótimo, depois você não? me manda, porque eu vou dar uma estudadinha. Com Mas, certeza, mano, deixa comigo. de verdade, muito obrigada. A gente deseja sucesso para você, para Nidos, que vocês conquistem clientes no Brasil inteiro. E Diogo, deseja falar algo? Cara, primeiro eu queria dar os parabéns para vocês, para você, para o Isra, porque eu sei de onde vocês vieram, tá? E o tamanho que vocês têm hoje, e eu não tenho dúvidas nenhuma que serão gigantes no futuro bem próximo, tá? São realmente os caras fora da curva. É mais um que saiu de Bagé e agora, setembro, outubro, eu devo estar por Bagé lá. Inclusive, vou tomar uma cerveja com Israel. Já deixar registrado aqui o convite. E parabéns pelo sucesso de vocês. Agora, com mais um braço dentro do ecossistema Nidos, que é o SaaS. Então, participei do lançamento lá, ferramenta de inteligência artificial sensacional. Como que é o nome, Tony? É o New Base. Base AI. Neobase. Neobase AI, então siga a Nidos no Instagram, dá uma olhada no sistema, na ferramenta que vem complementando tudo isso que foi falado aqui. Obrigado, meu irmão, sucesso para você e valeu. Bom, para É isso, quem. pessoal. Vida longa. Amém. Obrigada, Tony. Valeu, Diogão. Obrigado, pessoal. Falou, Isra, com Deus, irmão. Valeu, obrigado. Pessoal, para quem ainda está nos assistindo, muito obrigada da participação na live de hoje. Finalizamos então o segundo dia de apresentações. Amanhã será o nosso último dia e teremos 2 convidados presenciais aqui no estúdio: o Gustavo da Sanlux, o Willy Nelson da Mr. Vito e a Carol Baroni, que estará remoto.